Bem-vindo a bordo do Aprendi Fazendo. Hoje nós vamos receber os ensinamentos da Tânia Gomes, da 3334. Tudo bom, Tânia? Tudo bom, Fabrício. Como é que tu tá? Muito bem. Trabalhando muito, mas muito bem. Trabalhar é bom, né? É essencial, né? Essencial. Pra mim é essencial. Que legal. Obrigado pela tua presença. Eu quero começar te perguntando o seguinte. Conta um pouquinho pra mim da tua história. Contar a minha história. Vamos lá. Eu uso 33 e eu sempre tive uma dificuldade imensa em encontrar sapatos com essa numeração. Eu acho que o day one da 33 aconteceu há uns 4 ou 5 anos atrás, acho que 5 anos. Eu queria um sapato para festa de final de ano, um sapato prata. E eu passei junto com meu marido umas 3 ou 4 horas em shoppings procurando esse sapato e a gente não encontrou. E aí eu acabei comprando um sapato numa loja infantil, porque eu queria sandália prateada, mas não foi uma compra feliz. Então eu voltei para casa com a frustração de estar levando alguma coisa que eu não gostava. E a gente começou a discutir, por que não existe uma loja especializada para 33, 34? Será que não existe público? O que acontece? E a gente fez uma pesquisa rápida, descobriu que não existia. E o nome da empresa nasceu ali. Então, assim, a 33, na verdade, eu sempre digo que ela é a solução para uma frustração minha. E aí depois eu descobri que eram 5 milhões de mulheres, que essas mulheres compram 25 milhões de sapatos por ano. Então, assim, a história veio depois. Ela nasceu de uma dor, né? Que é o que acontece, acho que com todo mundo que empreende, ou a grande maioria, né? Então quer dizer que tu pegaste a tua frustração, transformaste num negócio? Transformei num negócio. Que legal, que coisa bacana. E antes disso, tu tinha tido alguma outra experiência empreendedora ou foi tua primeira experiência? Não, assim, eu acho que a veia empreendedora, ela nasce com... Normalmente ela nasce com você. Se você é de uma família empreendedora, meus pais sempre foram muito empreendedores. Então, eu cresci numa casa em que meu pai não tinha medo de ter um negócio novo. Então, eu passei por panificadora, meu pai teve marcenaria, teve sorveteria. Então, para mim, nunca houve novidade nisso. Mas eu decidi que eu teria uma carreira corporativa, eu fiz isso durante muitos anos. E quando eu resolvi empreender de novo... Eu fui primeiro ter uma agência de marketing online, isso há uns 4 ou 5 anos atrás, foi na mesma época em que a ideia da 33 nasceu. 2 anos depois a gente vendeu essa agência, então a gente empreendeu nela por 2 anos, eu e meu marido, que também é meu sócio. E aí eu precisava ficar na geladeira um tempo, fiquei fora do país, e aí quando eu voltei, eu decidi que eu teria um negócio, porque sempre que eu empreendi, sempre que eu tive negócios, eu era a sócia oculta ou era a diretora executiva, eu nunca tive à frente de um negócio. Né? Nunca foram os meus valores que foram aplicados, nunca foi desenhado do jeito que eu imaginava que deveria ser. Então, eu digo que essa ação de empreender é muito diferente você empreender com uma rede de sócios te apoiando e trabalhando junto, ou você estar à frente do negócio. Né? O cargo é muito mais solitário quando você está à frente do negócio. Então, para mim, essa é a novidade de empreender dessa vez. Eu não tenho muitos colos para pedir, né? Aí tem que acabar vivendo as frustrações e as vitórias meio que sozinho, sem poder ter toda aquela divisão. Em algum momento dessa tua fase empreendedora, possivelmente tu sentou lá no sofá, ficou frustrada por algumas coisas. Como é que foi o processo de se reinventar toda vez que uma frustração acontecia na tua vida empreendedora? Eu sempre brinco com a minha equipe que elas podem não ter todas as características técnicas que eu preciso ou todas as competências que a gente precisa desenvolver. Mas tem uma característica que para mim é essencial em qualquer profissional, que é a resiliência. E eu vejo muito pouco isso nos profissionais mais jovens. Eu venho de uma escola, eu trabalhei na indústria automobilística. Eu era a única mulher numa bancada com 10 ou 12 engenheiros mecânicos. E eu era a única formada em administração. Então eu tive que ser muito resiliente, eu aprendi nessa época, essa foi minha grande escola, que eu tinha que transformar qualquer frustração ou qualquer crítica negativa num step para o próximo passo. Então, assim, não é que eu não tenha problemas na 33, todo dia eu tenho um problema diferente. Claro. Mas eu acho que empreender e decidir tomar conta da sua vida é isso, é você escolher quais problemas você quer, porque quando você escolhe os seus problemas, é muito mais fácil para você encontrar soluções para eles, ou pelo menos é mais divertido. Tânia, todo empreendedor tem referências, alguém que já seguiu, alguém que está seguindo. Quais são as referências da Tânia como empreendedora? Bom, vamos lá.
Eu tenho pessoas que eu admiro, pessoas de negócios, então assim, eu tenho uma grande admiração pela Camila Farani, ela é empreendedora, ela é investidora da 33, mas ela é uma mulher de negócios impressionante, em termos de força, de posicionamento. Eu tenho uma admiração gigante pelo meu marido, porque ele sempre teve uma participação enorme nas minhas vitórias. E eu tenho, assim, eu acho que o grande referencial que eu tenho de negócio é meu pai. Porque meu pai, na simplicidade dele, ele sempre me mostrou que negócio é muito mais o quanto você se sente bem fazendo, o quanto você está deixando de legado, o quanto aquilo é importante para outras pessoas do que qualquer outra coisa. Que coisa maravilhosa. Agora, eu vejo que a tua presença empreendedora tem muito a ver com a família. Eu acho que é uma pergunta que todo mundo queria fazer, graças a Deus surgiu para mim fazer. Queria te perguntar o seguinte, é fácil empreender do lado da família? Ou com a família? Não. Tanto que eu nunca, assim, as experiências que eu tive empreendendo com a minha família, elas não foram experiências que eu permaneci, né? Eu sempre ajudei muito meus pais, mas empreender, eu acho que é algo que você precisa fazer. Sócios não podem ser pessoas de quem você gosta. Sócios precisam ser pessoas que são complementares ao seu negócio. E esse é um grande erro que muita gente comete, né? De chamar para sócio um amigo. Você não precisa de um amigo no seu negócio, né? Você não precisa de um pai no negócio, de uma mãe. Se tiver junto, ok. Se for um negócio de família, não tem problema. Mas no meu caso, que eu precisava empreender sozinha, que eu precisava buscar dinheiro de investidor, eu precisava de competências complementares. Então, a minha opção sempre foi, e nisso eu acho que eu sou bem corajosa, sempre foi empreender sozinha. Eu não tenho medo do fracasso ou da derrota nesse processo de empreender. Mas família é sempre muito mais complexo, né? É verdade. Muito Agora, mais. tu comentaste todos os pilares que o empreendedor deve seguir, deve ir. Quais são os pilares que tu mais identifica que são cruciais quando um empreendedor vai empreender? Planejamento. Eu já ouvi muita gente falando, não, se você ficar perdendo tempo no planejamento, alguém vai ter ideia e vai executar. Não. Eu acho que uma boa execução não depende de um bom planejamento. Resiliência, que eu já falei antes, né? Porque você vai levar não, muita gente vai eu fui chamada de louca várias vezes por vários donos de indústria. Então, resiliência para aguentar uma pancada e voltar mais forte. E eu acho que certeza do que você quer fazer, né? Dinheiro é consequência. Você precisa fazer algo que você realmente ame, que faça diferença na sua vida. Que acordar de manhã não seja um problema, não seja ruim. Tem que ser divertido, tem que ser motivador. Tem que ser motivador. E eu sempre digo assim, a motivação é um processo interno, né? Você pode ter um ambiente que te estimule, mas a motivação, ninguém consegue motivar você, a não ser você mesmo. Então, tudo isso tem que estar... Tem que se automotivar também, não é verdade? O tempo todo. Agora, há uma espécie de ideia sendo vendida no mercado do empreendedorismo, eu tenho observado isso muito, não sei se tu tens observado, que basta você ter um sonho, acreditar nesse sonho e as coisas vão acontecendo. Queria te fazer uma pergunta em relação a essa situação que eu te comentei. Até que ponto o capital é fundamental ou importante, ou ele não é tão importante assim para um empreendedor? Vamos lá. Eu não vou generalizar, porque eu acho que tem boas ideias que conseguem sair do papel sem dinheiro, mas... No país que a gente está hoje, com a crise que a gente ainda tem pela frente, se você não tiver capital, se você não tiver capital de giro, se você não tiver investimento de marketing, por melhor que seja a sua ideia, só um milagre faz com que ela dê certo, né? Porque hoje não existe nada tão inovador que seja disruptivo com o que a gente tem no mundo atual, né? A gente já tem Uber, a gente já tem Waze, enfim... quando a gente fala de empreendedorismo no Brasil, existe na verdade não é nenhuma uma lenda de que se você tiver força de vontade, é só ir atrás. Não, sabe? No meu caso, por exemplo, eu tive que comprar todo o meu estoque, praticamente à vista. Então foram quase 300 mil de investimento. Se eu não tivesse ido atrás de um planejamento, uma equipe consistente, buscar investimento anjo, eu não teria como ter feito isso.
Então, precisa uma boa ideia? Precisa. Mas os próprios investidores dizem isso, eles não apostam na ideia, eles não apostam no cavalo, eles apostam no jockey. Então, uma boa ideia, assim, uma boa equipe de execução, sem um bom planejamento, era só uma ideia. E ponto final. E só. Eu não posso deixar de te perguntar, te ocupar, já que tu é uma mulher tão inteligente, bem-sucedida. Nossa. Qual é... É verdade, pô, não é verdade? Qual é o futuro do Brasil empreendedor? Onde é que os empreendedores vão parar? Eu acho que a gente não vai parar. Eu acho que o movimento está começando. Ele está ganhando força agora. Eu tenho participado em muitos lugares do Brasil de um evento chamado Startup Weekend, não sei se você conhece. Conheço. Então, e eu vejo que cada vez mais longe dos grandes centros, as boas ideias começam a ser parte da vida desses jovens que estão começando a desenhar o empreendedorismo para si. Então, eu percebo claramente que existe uma evolução. Antes, você olhava um Startup Weekend, o cara queria fazer o quê? Uma lojinha que entregava a banana a cada 3 horas. Não, hoje já tem uma estrutura. Está muito simplista. Exatamente. Hoje ele quer criar um app, ele quer criar, sabe, um canal de rede social. Então, assim, as ideias elas estão ficando mais construídas e a gente está tendo muito apoio. A gente está tendo um ambiente de investimento anjo que está aumentando, né? Os investidores anjos estão se organizando em associações e isso garante mais dinheiro, mais injeção de capital nesses negócios que são interessantes. A gente vê boas ideias e a gente vê o poder público também apoiando essas ideias em vários lugares, né? Tânia, vou te colocar numa fria. O empreendedor brasileiro pode contar com o Estado, pode contar com o governo para ajudá-lo? Em alguns lugares, sim. Você tem em São Paulo um ambiente já muito rico que a prefeitura apoia, que é o SP Stars, que tem mentoria gratuita com grandes nomes nacionais. Acho que é uma vez por mês. Eu acabei de voltar de Campo Grande, onde o Sebrae inaugurou o Living Lab, que é um ambiente só para desenvolvimento de startups, né? Então é o Sebrae saindo daquele modelo antigo, de vamos fazer o plano de negócio do seu Zé da padaria e vamos ver como é que funciona a startup, né? Que é uma coisa completamente diferente. Inovador. E fazendo isso com excelência. O ambiente é lindo, as pessoas envolvidas são profissionais qualificados. Então eu vejo... eu acho que em Recife também a gente tem um polo muito forte de apoio a startups. Então existem pontos no Brasil em que o poder público começa a apoiar essas atividades. Que coisa interessante. E dentro disso, daqui a pouco está saindo o nosso voo, mas eu não posso deixar de te perguntar o seguinte: o que foi que a Tânia Gomes, empreendedora desde sempre, aprendeu fazendo? Que eu aprendi fazendo? Aprendi a fazer networking, que é uma coisa que para mulheres é um pouco mais difícil do que para homens. Inclusive a gente não nasce, não cresce sabendo fazer networking e é uma das coisas essenciais para o seu negócio dar certo, porque em vários momentos você vai precisar pedir ajuda. Você só pode pedir ajuda das pessoas que te conhecem, né? Então, para mim, uma das coisas que eu aprendi fazendo foi networking. Eu conversei hoje aqui com a Tânia Gomes, da 3334, nos ensinou toda a receita do sucesso. Empreendedor tem que ir atrás, tem que fazer acontecer. Não é verdade, Tânia? Exatamente. Tem um Brasil que é próspero, outro não muda. Um Brasil que investe, outro que suga. Um de sunga, outro de gravata. Vai à luta, bate bola, mas também não vai à escola. Música Brasis, de um grande grupo, 4 cabeças do Recife. E a gente agora tem que pegar o nosso voo. Muda, Brasil!